Você olha para a fatura e não sente dor. Esse é o primeiro sinal de que algo está apodrecendo. 12 parcelas pequenas, suaves, quase invisíveis. Elas não gritam, elas sussurram. E é exatamente por isso que são perigosas. O parcelamento não é um alívio, é anestesia. Ele não resolve o problema do preço. Ele mata a sua percepção de custo enquanto o seu fluxo de caixa começa a sangrar lentamente. Você acha que o incômodo é aquele valor mensal que cabe no bolso? R$ 100 aqui, 200 ali, nada que assuste. Mas isso não é um desconforto passageiro. É um sintoma de necrose financeira silenciosa. Quando você soma essas parcelas, mês após mês, o que aparece não é uma compra. É um salário inteiro já comprometido antes mesmo de você acordar para trabalhar. Existe algo ainda mais grave acontecendo por baixo da superfície. Você acredita que está parcelando sem juros, mas o preço já veio inflado. O juro não está na parcela, está escondido no valor final. Você paga hoje por dinheiro que o vendedor já recebeu ontem, e enquanto isso o seu dinheiro futuro já foi hipotecado. Isso é só a ponta do iceberg. O verdadeiro impacto não está no eletrodoméstico, no celular ou na televisão. Está no efeito acumulado dessas decisões sobre a sua capacidade de investir, de reagir a uma crise, de se aposentar com dignidade. Se você continuar operando assim, confundindo conforto imediato com inteligência financeira, a conta não fecha. E quando ela fechar, você vai quebrar. Agora vem a raiva. Porque quando você entende o mecanismo, percebe que isso não é ingenuidade individual, é engenharia de sistema. Alguém ganha muito dinheiro com a sua sensação de conforto, e não é você. O varejo recebe à vista. O banco antecipa o valor e cobra por isso. O governo arrecada imposto sobre um preço artificialmente inflado. Todos recebem antes. Só você paga depois. Parcelamento sem juros é uma mentira tecnicamente correta e moralmente criminosa. O juro não aparece na fatura porque já foi embutido na etiqueta. O sistema não quer que você compare, ele quer que você aceite. Enquanto você olha para a parcela, eles olham para o custo de capital. O lojista sabe exatamente quanto custa o dinheiro no Brasil. Ele conhece o CDI, conhece a Selic, conhece o risco inflacionário e quando ele vende parcelado, ele protege a margem dele transferindo esse custo para você. Você acha que ganhou prazo, na verdade perdeu o poder de barganha. A inflação faz o resto do trabalho sujo. Num país em que o IPCA corrói o valor do dinheiro ano após ano, receber hoje vale muito mais do que receber amanhã. Quem recebe à vista ganha, quem paga parcelado perde. Simples assim. Só que essa verdade nunca é dita em voz alta porque ela desmonta o teatro inteiro do consumo financiado. O banco adora esse jogo porque ele transforma renda futura em garantia presente. Cada parcela é um pedacinho do seu trabalho que já não te pertence mais. Você trabalha para honrar decisões passadas, não para construir o futuro. E o governo assiste de camarote porque um cidadão endividado é previsível, dependente e facilmente controlável. A classe média virou a vaca leiteira perfeita, informado o suficiente para produzir, desinformado o suficiente para não questionar. Eles contam com a sua passividade, contam com o seu cansaço, contam com a sua crença de que todo mundo faz assim. E enquanto você normaliza o parcelamento, eles normalizam o confisco silencioso do seu fluxo de caixa. A raiva nasce quando você entende que isso não é acidente, é modelo de negócio. O erro do sistema é o lucro do sistema. E a ignorância financeira não é uma falha, é o combustível. Agora vem o buraco, porque quando a raiva passa, sobra a sensação de impotência. Você olha em volta e percebe que as soluções tradicionais não resolvem nada. Mandam você cortar o cafezinho como se isso fosse estratégia. Mandam você poupar na poupança como se perder para a inflação fosse virtude. Mandam você parcelar melhor, negociar parcelas menores, como se o problema fosse o tamanho da corrente e não o fato de você estar acorrentado. Você tenta apertar o cinto, mas o custo de vida continua subindo. A inflação não pede licença. O IPCA come o seu salário antes que ele chegue na conta. O aluguel reajusta. O plano de saúde explode. O supermercado vira um campo minado. E mesmo fazendo tudo certo, você não avança. No máximo sobrevive. A poupança te promete segurança e entrega perda real. O salário não acompanha a inflação. O parcelamento já tomou parte do seu futuro. E quando surge um imprevisto, não existe reserva. Existe cartão. Existe mais parcela. Existe mais anestesia.
O sistema te empurra para soluções que parecem prudentes, mas que na prática apenas adiam o colapso. Dentro das regras do jogo atual, jogando como todo mundo joga, você não tem chance de vencer. Não é falta de esforço, é matemática. Você está preso num modelo em que o dinheiro perde valor mais rápido do que você consegue acumular, enquanto suas decisões passadas drenam sua renda mês após mês. Esse é o beco sem saída. Trabalhar mais não resolve. Cortar migalhas não resolve. Confiar em soluções prontas não resolve. A sensação é de estar correndo numa esteira que só acelera. E quanto mais você tenta se adaptar, mais cansado fica. É aqui que a maioria desiste. Ou aceita a mediocridade financeira como destino, ou se entrega à ilusão de que, de alguma forma, o sistema vai ser gentil no futuro. Não vai. Se existe uma saída, ela não está nas respostas fáceis que te venderam até agora. Agora a luz acende. E quando a luz acende, dói nos olhos. Porque a verdade não é confortável, ela é matemática. Parcelamento não é apenas um hábito de consumo. É uma decisão financeira com custo de capital embutido, num país onde o dinheiro é caro por definição, e enquanto você não entende isso, você continua perdendo sem saber por quê. Vamos desmontar a ilusão com números, não com opinião. Imagine um produto anunciado por 12 parcelas de R$100. A propaganda grita sem juros. Você enxerga apenas R$100 por mês. O que você não enxerga é que esse produto não custa R$1.200 à vista. Se custasse, o lojista estaria quebrado. Ele antecipa o recebimento com o banco cobra, o risco inflacionário entra na conta, a margem sobe, o preço final já nasce contaminado. Agora, traga isso para o ambiente macro brasileiro. A Selic não é um número abstrato do noticiário. Ela é o preço do dinheiro no tempo. Quando a Selic está elevada, como historicamente esteve no Brasil, qualquer venda a prazo carrega um custo implícito. O lojista compara tudo com o CDI. Se o CDI rende, por exemplo, mais de 10% ao ano, receber hoje e aplicar rende muito mais do que receber ao longo de 12 meses, logo, vender parcelado exige compensação. Essa compensação está embutida no preço que você aceita sem questionar. Você acha que está ganhando tempo. Na verdade, está pagando para o sistema ganhar tempo com o seu dinheiro. O valor presente das parcelas é menor do que o valor que você paga no total. Essa diferença é o juro invisível. É o imposto da ignorância financeira. Agora vamos ao impacto real no seu fluxo de caixa. Suponha que você ganhe R$5.000 por mês. Parece razoável comprometer R$100 aqui, 150 ali, 200 acolá. De repente você tem R$1.500 em parcelas. 30% da sua renda já foi sequestrada por decisões passadas. Esse dinheiro não investe, não rende CDI, não compra ativos. Ele apenas honra consumo antigo. Vamos fazer a conta que ninguém te mostra. Esses R$1.500, se estivessem livres e aplicados mensalmente a uma taxa próxima ao CDI líquido, ao longo de 10 anos formariam um patrimônio relevante. Não é opinião, é capitalização composta. O dinheiro que hoje paga televisão, celular, imóveis já depreciados poderia estar trabalhando para você. Em vez disso, trabalha para o sistema. Agora compare dois perfis. O primeiro é o consumidor anestesiado. Ele parcela tudo, mantém o padrão de vida aparente, vive com a renda comprometida. Ele acredita que investir é impossível porque nunca sobra. O segundo é o estrategista. Ele evita parcelamento, negocia preço à vista, aceita desconforto temporário e preserva fluxo de caixa. Esse segundo perfil aplica com disciplina, protege-se da inflação, usa o CDI como régua mínima e pensa em patrimônio, não em prestação. Depois de 10 anos, o primeiro está exausto, dependente, reclamando que trabalhou a vida toda e não saiu do lugar. O segundo construiu opcionalidade. Ele não ficou rico da noite para o dia, mas ganhou soberania. Ele decide. O outro obedece. E aqui entra o ponto mais brutal. O parcelamento destrói a percepção de custo e cria uma falsa sensação de acesso. Você consome acima da sua capacidade real porque dilui a dor no tempo. Só que a inflação não dilui, ela acumula. O dinheiro que você vai pagar daqui a 6, 8, 10 meses valerá menos. Mas o preço já foi travado num patamar inflado. Você perde dos dois lados. Essa lógica se replica em escala nacional. Um país que vive de crédito caro educa sua população a confundir parcela com preço.
E uma população que confunde parcela com preço nunca constrói patrimônio. Ela apenas gira a engrenagem. A iluminação é essa. Não existe parcelamento sem juros em um país de juros estruturalmente altos. Existe apenas juro disfarçado. A única saída matemática é preservar fluxo de caixa, respeitar o custo do dinheiro no tempo e alinhar decisões micro com a realidade macro. Quando você entende isso, o sistema perde poder sobre você. Agora olhe para frente, não para o próximo mês, para o fim da linha, porque é lá que a conta chega inteira. Imagine 2 versões de você mesmo daqui a 20 ou 30 anos. Não é um exercício de motivação, é um espelho. Na primeira versão, você chega à velhice cansado e dependente. O INSS pinga um valor que não acompanha o custo real de viver. A inflação já fez o trabalho dela. O plano de saúde consome uma parte brutal da renda. Cada decisão passa por uma triagem humilhante. Remédio ou comida, conforto ou dignidade. Você trabalhou décadas, mas terceirizou o futuro para um sistema que depende de mais contribuintes entrando do que de riqueza sendo gerada. Um modelo que funciona como uma pirâmide demográfica. Quando a base encolhe, o topo desaba. E quem está no meio paga a conta. Nessa versão, você olha para trás e percebe que o problema nunca foi o salário. Foi a forma como o dinheiro escorria pelos dedos em pequenas decisões aparentemente inofensivas. Parcelamentos, consumo inflado, ausência de ativos reais. Você foi um excelente pagador, um péssimo construtor de patrimônio. Na segunda versão, o cenário é outro. Você não ficou rico por sorte, ficou sólido por disciplina. Entendeu cedo que fluxo de caixa é poder, que evitar parcelamento não é avareza, é estratégia. Que proteger o dinheiro da inflação é obrigação moral com a família. Você construiu reservas, investiu com régua no CDI, diversificou, pensou em renda futura fora do INSS. Quando o sistema falhou, você não caiu junto. Nesse futuro você não pede, você escolhe. Escolhe ajudar filhos e netos sem se sacrificar, escolhe como e onde viver, escolhe não depender de promessas políticas. O seu legado não é um discurso, é um extrato. A pergunta não é qual desses futuros você deseja. Desejar é irrelevante. A pergunta é qual deles você está construindo hoje. Toda vez que aceita uma parcela que cabe no bolso sem fazer a conta do custo real, que história você vai contar para os seus netos? A de quem foi engolido pelo sistema ou a de quem aprendeu a jogar contra ele? Agora vem o ultimato. E o ultimato não pede permissão. Ele estabelece responsabilidade. Não foi culpa sua até aqui. Você fez o que te ensinaram. Confiou no discurso do parcelamento fácil, da vida confortável agora e do amanhã resolvido depois. Mas a partir deste ponto, a ignorância deixa de ser desculpa e a passividade vira escolha. Você não precisa se sentir culpado, precisa se sentir responsável. Responsável por cada real do seu fluxo de caixa. Responsável por entender que consumo financiado não é neutralidade, é transferência de riqueza. Responsável por parar de confundir acesso com poder. Poder é dizer não. Poder é pagar menos à vista. Poder é deixar o dinheiro trabalhar para você e não contra você. A ordem é clara. Pare de parcelar, preserve caixa, negocie preço, não prestação. Use o CDI como régua mínima de inteligência. Se o seu dinheiro não rende pelo menos isso, você está andando para trás. Trate cada parcela como o que ela realmente é. Um contrato que prende sua liberdade futura. Construa sua proteção fora das promessas estatais. O INSS não é aposentadoria. É um sistema de repartição que depende de fluxo constante de novos pagadores para sustentar os antigos. Isso não é poupança. É um arranjo frágil, típico de pirâmides financeiras legais. Quem entende matemática sabe que esse modelo não envelhece bem num país que envelhece rápido. Liberdade financeira não nasce do conforto, nasce do desconforto bem administrado. De abrir mão hoje para mandar amanhã. De pensar como dono, não como consumidor. O sistema não vai te salvar, ele vai te usar enquanto puder. A retomada da soberania começa agora. Na próxima decisão de consumo, no próximo contrato que você se recusa a assinar, no próximo real que você decide investir em vez de entregar. Não seja uma vítima educada, seja um estrategista consciente. Se blinde, inscreva-se. Porque ignorância custa caro e liberdade exige comando.